Meu nome é Janineri Cordeiro, eu sou enfermeira gerontóloga e hoje no Momento você sabia? De hoje a gente vai estar terminando a série a respeito de temperatura corporal do idoso e nós vamos estar abordando então a questão da infecção e também da febre, tá, no idoso. Geralmente a gente associa febre e infecção nos adultos, nas crianças, porque realmente eleva bastante a temperatura por conta de uma série de reações fisiológicas no organismo para combater a infecção. Porém, no idoso isso muitas vezes não acontece. Não é que o idoso não faz febre, tá? Mas eu não sei se vocês acompanharam nas outras postagens que nós temos feito no momento Você Sabia, que muitas vezes o idoso ele já tem já tem a temperatura do corpo mais baixa que no adulto, devido mesmo ao aumento aí da idade, é fisiológico, tá? Quanto mais idoso, a temperatura tendencia a baixar. Então, muitas vezes é difícil para o cuidador, difícil para as pessoas que lidam com os idosos e até mesmo para eles identificar que eles estão com febre, tá? Porque a temperatura você coloca a mão e você não sente, você às vezes afere a temperatura com o termômetro e aí você olha, bate e fala assim: olha, ele não está com febre, mas muitas vezes está assim. Porém, a infecção no idoso, a gente tem alguns sintomas característicos que podem ser sim uma infecção e uma infecção grave, tá? Então, a gente tem aí sonolência excessiva no idoso, o idoso começa a ficar muito com um rebaixamento no nível de consciência, fica letárgico, você pergunta para ele as coisas, e isso tudo é muito de repente, tá? Ele tá bem, de repente ele tem muita sonolência, você pergunta para ele, demora para responder, tá? Então fique de olho. A fraqueza também, ele tem muita fraqueza, falha na memória, começa a esquecer de repente as coisas, tem também confusão mental, começa a alucinar, redução dos níveis de consciência, como eu já falei para vocês, também muda o comportamento. Então, ele pode ser um idoso agressivo e de repente ele fica muito passivo, ou ao contrário, ele é muito tranquilo e de repente começa a ficar agressivo. Então, né, tem que acender uma luzinha porque não tem algo de errado com ele, tá? A gente também tem a hipoglicemia e a hiperglicemia, então aumenta os níveis de glicemia, de açúcar no sangue, quando se faz os testes, porque a infecção pode causar essa descompensação, ou então tem também a hipoglicemia, que também pode ser um sintoma muito agravado já da infecção. Tá? E aí a gente também tem a hipotermia, que é o contrário. Então, no idoso, pode ser que ele faça mais temperatura baixa se estiver com infecção. Gente, é muito importante estar atento a esses sinais. Aí as pessoas perguntam pra gente, mas, poxa, o meu pai, minha mãe, a pessoa que eu cuido, ela já tem uma demência já ou moderada, avançada, ou até mesmo leve, né, um comprometimento leve da cognição. Como que eu vou identificar? Gente, todas as demências, elas são progressivas. Não é da noite para o dia que o idoso ele fica com perda de memória, é progressivo. Então, se de repente acontece esse tipo de coisa, ontem ele não estava, de manhã ele não estava, e agora ele começa a apresentar, hoje à tarde, ou ontem ele não estava e hoje já está, então procure um profissional especializado, tá? Leve ele no serviço médico, peça orientação ao enfermeiro, peça para o enfermeiro fazer uma consulta de enfermagem, que seja especializado em gerontologia, porque ele pode identificar rapidamente que esse idoso está com uma infecção, tá? Muitas vezes a infecção pode ser uma pneumonia, pode ser uma infecção urinária, que é tratável, porém tem que pegar no começo. Tá? Porque o idoso, ele agrava, ele tem um agravamento muito rápido também. Por isso que vocês veem que esses sinais e sintomas também são de repente, são muito rápidos. Essa é a dica de hoje. Eu espero que isso compartilhe,
passa essa informação à frente. É muito importante a gente identificar precocemente esses tipos de sinais e sintomas no idoso que você pode salvar. E se você é idoso e gostou dessa dica também, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, com o esposo, esposa, e qualquer coisa, clica aí para vocês acompanharem muito mais momentos. Você sabia que agora a gente vai ter outras séries falando de vários assuntos sobre gerontologia. Um forte abraço.